Olá pessoal, tudo bem? Eu sempre esqueço de colocar, né, pessoal, o microfonezinho aqui, aí puxa vida. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo aí curtindo esse feriado, né? Nem todos, que eu particularmente não me ligo muito nessas coisas. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, né, que é importante. Compartilhe, divulgue o canal, comente e vamos tocando o barco para frente, né? Se você quiser ser um parceiro financiador do canal, eu convido você a fazê-lo. Se você doar R$ 5 mensais, se 30 pessoas, 30, estou falando aqui 30 pessoas, se eu falar 20 pessoas, né, vai ajudar o canal, pessoal. É só uma questão. Alguém poderá dizer assim, mas R$ 5, bem, eu não sei aí onde vocês moram, se R$ 5 ainda está comprando alguma coisa, tá? Aqui compra pão, mas fora isso, quase nada, ok? Então eu estou falando isso só para dar uma animada em vocês, mas se vocês querem ajudar, ajudem da forma que puderem. Tem gente que tem um pouquinho mais, pode ajudar um pouquinho mais, que tem um pouquinho menos, pode ajudar um pouquinho menos. E tem gente que tem um pouco mais do mais. Então, dá para ajudar, né? Quando a gente quer realmente o bem, a humanidade, etc, etc, etc. Tá bom? E se alguém está preocupado assim, não, eu não vou ajudar para manter esse cara aí, tal, sustentar, porque tem gente que é assim, meu amigo. Tudo para ele é maldade, é não sei o quê. Então, não ajuda mesmo, mano. Tá? Porque não é para me manter. Até porque existem pessoas aqui na minha cidade que acabam ajudando a gente, ok? Se você quiser fazê-lo, pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Você vai dar certo? Ajudar bastante. Dessa força aí, e a gente vai ajudando todo mundo por aqui também. Nós vamos começar aqui, fazer um estudo assim, isso aqui é uma introdução, correto? Nós vamos fazer um estudo aqui sobre a escola valentiniana gnóstica, tá? Valentim foi um dos grandes líderes na história do gnosticismo cristão e chegou muito próximo, até inclusive a ser papa, tá? Ele era muito mais moderado do que muitos outros gnósticos, tá? Na gnose cristã. E o Valentim tinha determinadas visões, tá? E nós vamos dar uma olhada nessa história do Valentim. Como nós vamos olhar sobre os 7 anos, sobre os sofitas, enfim, tá? É importante dizer para vocês que a gnose não é algo que qualquer um chega, entende, já fica logo, oh, que beleza, eu despertei, eu acordei, não. Porque tem gente que não quer ler, não quer estudar, não quer nada, né? Então, esta semana que vem, eu estarei criando o grupo, tá? E só vai entrar no grupo, pessoal, certo? Quem estiver inscrito no canal, certo? E aí,
nós vamos privilegiar quem se dedica aqui no canal, ok? E lá eu vou fornecer algum material, PDF para ser lido, tá? E aí eu quero dizer de que parte a que parte vai ser lido, e aí as pessoas vão estudar aquilo ali, e aí a gente vai abrir um dia da semana aí para as pessoas comentarem, tá certo? A gente vai acertar isso tudo direitinho no grupo e vamos agir com firmeza a todos aqueles que entrarem no grupo para tentar querer fazer outra coisa que não seja estudar a gnose cristã e pronto, tá certo? E não adianta criar número fake, essas coisas todas, porque não vai adiantar, tá? Se não tiver foto de rosto da pessoa, ah, mas ele pode colocar a foto de um outro rosto. Eu investigo, tá? Eu pego a foto, venho aqui no buscador e aí a gente vai descobrir se a foto é falsa, tá? E se for, vai ser banido também do grupo, tá certo? Tudo bem. Então nós vamos falar um pouquinho do Valentim, tá? Da escola valentiniana gnóstica, ou, certo? E aí você já vai ficar aí atento, ok? Porque isso é muito importante. O Valentim, ele foi o, o gnóstico assim, mais próximo da ortodoxia, mas mesmo assim levou destempero. Foi por vinagre, tá? Por causa das ideias que ele tinha. Grande parte do que o Valentim falou estão contidos nos chamados pais da igreja, os tais heresiólogos, que ao combater e refutar a ideia de Valentim, eles citavam os textos de Valentim, que muitos textos estão perdidos hoje. Mas nós sabemos que Valentim é aquele que do Evangelho da Verdade, e existem alguns evangelhos que provavelmente também tenham sido originários da escola dele, tá? E aí eu me identifico muito com o Valentim, tá? Mas não descarto nenhuma outra corrente gnóstica, porque os ofitas, por exemplo, isso é muito prático, porque eles fazem gráficos para assinalar como é que é a história do gnosticismo. Tá? Então, nessa introdução, nós vamos falar, em primeiro momento, sobre o aspecto monista do Valentim. Tá? Então, o Valentim, ele... Deixa eu aqui afastar aqui. Quero escolher uma cor assim bem top, bem top. Vou pegar esse verdinho aqui que eu acho que eu nunca usei. Então, o Valentim, aqui ó, né? Eu não gostei dessa cor. Vamos pegar uma cor mais assim, mais forte, mais. Vai pegar esse roxinho aqui, tá? Ok. Né? Então, o que é monismo? O que é monismo? Tá? Bem, monismo é o oposto de dualismo, tá certo? Então, o monista, ele não é dualista, ele acha que tudo procede de uma mesma fonte. Então, não existe dualidade entre o bem e o mal, entre o capiroto e Deus, e não sei o que e tal, eu fico criando essa coisa, tá?
O dualismo, ainda que presente na nossa cultura, e a gente é, é difícil você tirar essa dualidade da cabeça das pessoas, porque tem o amargo e o doce, né, o escuro e o claro, dia e noite, enfim. Né? Então, assim, nós vamos nessa introdução do estudo sobre o Valentim tentar entender o que era que o Valentim. Claro que eu discordo de muita coisa dele, tá? Vocês vão perceber ao longo do estudo que algumas coisas eu vou dizer que eu não concordo, tá? Certo? Mas é importante a gente perceber que o Valentim ele tentou aproximar o cristianismo gnóstico do cristianismo ortodoxo, mas não deu certo. Não deu certo porque esse povo daqui são uma praga, meus amigos. Eles destroem, entendeu? Então, não tem muita conversa com eles, né? Então, vamos lá. Vamos começar a dar uma lida aqui nesses textos para a gente ver. O valentinianismo, tá? O valentinianismo, tá bem aqui, ó. Ok? É geralmente classificado como uma forma de gnosticismo. O termo gnosticismo foi cunhado no século XIX para descrever uma variedade de movimentos religiosos no mundo antigo, que tem algumas características comuns, ok? Certo? Alguns consideram o dualismo radical, ok? O dualismo radical é aqueles que acham que o dualismo é realmente, tá, fundamental. Alguns consideram que o dualismo radical, um traço característico de todas as formas de gnosticismo, tá? Como citado por Jonas, em 1963. No entanto, esta generalização é simplesmente incorreta. Como Elaine Pagels aponta em seu livro Tag Nos Gospels, os Evangelhos Gnósticos, o gnosticismo valentino difere essencialmente do dualismo. Tá? Então, o que a Helena Pagels, uma das grandes escritoras a respeito do assunto, diz? O gnosticismo valentiniano difere essencialmente do dualismo. Tá? Pagels, 1978. Certo? Descrever o sistema agnóstico como valentinianismo, como dualista, também foi sujeito de extensas críticas por Simon Petrement, né, em 1990. Na verdade, já há algum tempo que se reconhece que um elemento padrão na interpretação do valentinianismo e de formas semelhantes do gnosticismo é o reconhecimento de que são fundamentalmente monistas. Então, Scoldel, 1980. Então está aqui, ó. São fundamentalmente monistas, ok? Olha só. Né? Esse artigo representa a tentativa de caracterizar o monismo valentiniano. Routledge, Encyclopedia of the Philosophy, define o monismo como descrição de filosofia que sustenta que, em última análise, existe apenas uma coisa e que muitos são os aspectos dela, ou, para uma forma mais radical de pensar, simplesmente uma ilusão resultante da nossa percepção errônea do um. Como veremos, esta é uma descrição precisa do valentinianismo.
Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, ó, certo? Em último, existe apenas uma coisa aqui, ó, né? Certo? Existe apenas uma coisa e que muitos são os aspectos dela, ok? Então, Valentim, ele, ele nunca fez a dualidade entre o demiurgo e o Deus incógnito, a fonte, porque não existe esse dualismo, ok? Porque, em tese, tudo veio de uma única fonte. O, 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 o demiurgo não nasceu de um outro pleroma. Não, ele nasceu de uma Sofia. E a Sofia veio de onde? Do pleroma. E a Sofia é resultado do quê? Da emanação dos aeões. Então, portanto, ele nunca caracterizou o demiurgo como alguém que... Ele não dizia que o demiurgo em si era mal, mas na minha concepção, já discordando dele, o demiurgo é mal. Mas ele dizia que o demiurgo também era ignorante, tá? Porque ele desconhecia a existência do pleroma das outras divindades. Então, portanto, ele achava que ele era um cara. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Então, ele achava que era isso que acontecia. E se você olhar em última análise, você perceberá que realmente o Valente tinha razão. Tá? O que houve foi uma rachadura, uma, uma quebra dentro da, da energia primordial, diríamos assim, né? Às vezes vocês ficam pensando, né? Esse cara está procurando palavra da, né? Vocês ficam pensando assim, né, cara? Mas não é, sabe o que é? Isso é típico de raciocínio, entendeu? Porque a gente está aqui, a gente tem que encontrar uma palavra boa de entendimento. Porque não adianta ficar falando coisa difícil aqui e o cara não entender nada lá. Vai fazer o quê? Né? Então, quando o Valentim percebe, ele vê a cosmologia, ele percebe então que realmente essa divisão, tá, é algo que existiu, mas que no fundo vem é uma fonte única, uma energia única. É como você pegar, tá? Eu vou apagar aqui só para que isso não, eu ia fazer um outro estudo, depois mudei de ideia, né? Certo? Mas assim, o Valentim acreditava? Porque veja, você tem dois fios de energia que vai circular na sua casa, né, não? Ok? Certo? Aí dele vai descer um pedaço ligado aqui, outro pedaço aqui, e desce dois fios aqui. Um está ligado nesse, o outro está ligado nesse. Eles vêm e vão fixar na sua tomada aqui, né? Na tomada aqui. Ok? Hoje as tomadas são de... Tá? Então, o que é que o Valentim acreditava? Que isso aqui, em tese, é uma única energia, não é não? Tá?
única energia. Certo? Mas aqui tem duas polaridades. O positivo e o negativo. Ok? Mas é a única energia. Ok? É a única energia. E lá na sua casa existe um lugar onde vai um fio terra dentro que se chama o neutro. Tá? Que é aquela espécie do aterramento para onde joga essas descargas quando, né, há algum evento. Então, se você prestar atenção, é uma única energia que apenas vai ter duas polaridades, o positivo e o negativo. Senão não existe luz. Se você ligar qualquer coisa errada, faísca fogo para todo lado. Porque, né? Tá certo? Ainda assim, é a mesma energia. Né? Ok? Então, fontes valentinianas descrevem Deus como contendo todas as coisas dentro de si. De que Deus está falando? Do incógnito. Não confunda que ele esteja falando do demiurgo, tá? Ele está falando do Deus incógnito, tá? Certo? Um valentiniano anônimo citado por Irineu afirma que o Pai de todos contém todas as coisas e que não há nada fora do pleroma. Preste bem atenção, essa citação aqui é de um aluno, um líder da escola valentiniana, tá? Que não há nada fora do pleroma, mas hoje nós sabemos que existe algo fora do pleroma, tá? Certo? E essa citação é tirada de Irineu contra as heresias, certo? Então, usando uma linguagem virtualmente idêntica, outro autor argumenta que Deus contém, tá? E eu vou grifar toda vez que aparecer essas aspas, para vocês poderem notar, que Deus contém em si todas as coisas e que não é contido por nenhuma delas, em tese. Tá? Essa epístola, né, doutrinária citada em Epifânios no Panarion, tá? Que é um documento que esse Epifânio vai lá refutar um bocado de coisa, tá? Certo? Um pano de fundo semelhante pode ser visto na descrição de Ptolomeu do Pai como incôgnito, tá? Irineu contra as heresias também, certo? O próprio Valentino, ou Valentino, diz que descreve o relacionamento de Deus com todas as outras coisas usando uma linguagem semelhante. Ele diz que a totalidade estava dentro dele, o inconcebível, o incontido, que é superior a todo pensamento. Está escrito no Evangelho da Verdade, no capítulo 17, versículos 5 a 9. Em outro lugar, ele descreve Deus como aquele que, certo, cerca todos os sentidos enquanto nada o cerca. Evangelho da Verdade, capítulo 22, versículo de 22 a 23. De acordo com a exposição valentiniana, encontrada em Nag Hammadi, ele possui o todo que habitava dentro dele. Ele abrangeu todo, aquele que é superior ao todo. Outro autor argumenta que no engenho de todas as coisas existem simultaneamente,
né? Certo? No unigênito de todas as coisas existem simultaneamente. Eu acho que a palavra ingênito, tá? Que também pode ser lido, todas as coisas existem simultaneamente. Tá? Essa é um texto tirado da refutação de todas as heresias de Hipólito. O Evangelho de Felipe argumenta que Cristo tem cada um dentro de si, seja ser humano, anjo ou mistério. Evangelho de Felipe. Tá? Aí você vai entender por que no filme A Aproximação, aquele ser vai dizer para o rapaz, que vai mostrar no holograma de Jesus, e o rapaz vai perguntar, né? Por que vocês estão procurando ele? Ele disse, porque ele é o elo de ligação de todas as coisas. Ok? Então, quando eu vejo pessoas dizerem assim, Jesus é um mito, isso aqui é mito, isso aqui é mito, mito, mito. As pessoas nem param para entender, porque a palavra mito, que eles dão significado hoje, não tem nada a ver com o que era lá na Grécia. Tá? Então aí fica todo mundo aí, é mito para cá, é mito para ali, é mito para lá. Onde eles se baseiam nisso? Em supostos escritores que citam, vejam, tem muita gente por aí de boa fé, muita gente de má fé. Tá? Tem muita gente que gostaria realmente de apagar Jesus da história. Né? Então, eu não digo para as pessoas que o Jesus dos evangelhos canônicos que a igreja usa, porque o resto é tudo Paulo, né? Eu não digo que isso lá está 100% verdadeiro. Tá? Mas Simão de Sinop, por exemplo, quando constituiu o primeiro cânon bíblico, ele fez várias correções nas cartas de Paulo. E provavelmente ele tenha conhecido Paulo e um discípulo de Paulo. Né? Então, ele fez algumas correções, dizendo que algumas coisas foram acrescentadas às cartas de Paulo posteriormente. Tá? Mas isso não é tema para agora. Mas a gente vai chegar e mostrar isso a vocês. Tá? Certo? Então, ele diz aqui, de acordo com ele possuía o todo e habitava dentro dele. Ele abrangeu o todo, aquele que é superior ao todo. Outro autor argumenta, que eu já citei isso, né? Tal terminologia é argumento extremamente significativo a favor do monismo e implica que existe uma única realidade. E isso aqui é importante a gente entender, ok? Existe apenas uma única realidade, ok? Bem aqui, ó. Existe uma única realidade, ou seja, Deus que é a causa da geração de todas as coisas criadas. Tá? Fonte do Tratado Valentiniano citada na refutação de Hipólito. Todas as outras coisas estão dentro dele e continuam a fazer parte dele. De acordo com o respeitado estudioso do gnosticismo, Bentley Lyon, 1987, esse tipo de ensino implica um modelo cosmológico fornecido pelo monismo panteísta estoico. Tá? Então, olha,
fornecido pelo monismo panteísta estoico, no qual tudo está incluído em Deus e, em última análise, tudo é Deus. Tá? William Scoldel, 1972 e 1980. Pesquisou, né, William Scoldel, né, ele pesquisou o uso desta linguagem topológica em fontes judaicas, cristãs e gnósticas. Ele argumenta que tal teologia pressupõe uma cosmologia não dualista, pois não permite o Deus que contém todas as coisas seja limitado por qualquer outra realidade. Ok? Bem, aí você vai dizer, bem, mas aí Robson, o Demiurgo é o criador da matéria, certo? O filho da Sofia, certo? O Javé, o Jeová, o Gadu, o Yaldabaoth, certo? Mas eu já disse também aqui para vocês que ele não criou a matéria. Ele pegou uma matéria, um substrato já existente. Tá? Vamos lembrar disso. E nós vamos chegar lá também, né, nesse estudo aqui do Valentim. Tá? Então, ele, depois a gente vai chegar lá, mas eu vou, porque vocês vão perceber, e eu vou mostrar aí uma figura, que na hora que a Sofia cai aqui no Quenoma, certo? Que essa aqui é a Sofia, ok? Na hora que ela cai aqui no Quenoma, ela causa um estilhaço dentro da realidade, ok? Correto? Certo? Tudo bem. Uma parte de Sofia, chamada superior, tá? Vai permanecer numa região chamada oitavo céu. Mas a outra parte da Sofia, tá, vai ser usada, porque ela vai gerar o demiurgo, certo? Ok? Uma parte de Sofia, certo? Vai ser usada pelo demiurgo e vai ficar presa nesse universo que vai se chamar Sofia, tá? Escura. Ou a Sofia psíquica. Certo? Estes estilhaços aqui são os tijolos da matéria. E o que é que acontece então? O demiurgo vai usar, por meio dela aqui, por meio dessa parte da Sofia que se fragmentou, por meio dela, tá? E ela vai ser chamada no hebraico de Bereshit, e em grego ela vai chamar em Arge. Ok? Essa parte da Sofia é que vai ficar presa ao universo e, por consequente, as pessoas vão ligar ela, e eu não tenho como escrever para cá, vou escrever para cá. Vão ligar ela à figura de Gaia, a Terra. Ok? Certo?
Esse rabisco dá para a gente entender, né? Então, esse é o fenômeno que vai ocorrer, certo? Então, a matéria-prima, qual é o tijolo da matéria? É o átomo. Então, os primeiros átomos primordiais foram gerados por Sofia, pela dimensão psíquica de Sofia. Está bem aqui, ó. Eu vou mostrar isso a vocês, ó. Está bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Vejam lá, ó. Está escrito lá em cima. Sofia, tá? Luminosa, volto luminoso, que é uma palavra, está escrito em italiano. La sapienza, quer dizer a sabedoria. Aí abaixo do limite da cruz, a cruz é o limite, tá? Deus estabeleceu ali um limite. Abaixo vai ficar a Sofia, volto escuro, quer dizer a Sofia escura. A Sofia Arcamote é essa que vai ficar presa para cá. E é sapiência, ele anime individual, o ânimo individual, tá? O ânimo do mundo, tá? Que vai gerar o demiurgo, tá? Por quê? Porque ela ficou presa no quenoma, tempo, espaço e causalidade, certo? E ela gerou uma deficiência chamada histerema. E gerou também a multiplicidade. E gerou a roda também de Sansara. Por quê? Porque o demiurgo, ele é o criador de tudo isso, mas a partir dela, tá, gente? A partir dela, correto? Deu para entender? Ele usa o substrato dela para fazer isso, ok? Tá? Muito bem. Espero que você esteja entendendo, porque isso é fundamental, pessoal. Você só vai entender, inclusive, o que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, quando diz no princípio, porque essa palavra princípio está muito errônea, tá? Porque Bereshit, o Bet está ali, né? E Reshit, tá? Se você for fazer uma análise filológica da palavra, quer dizer uma cabana, uma casa. Então, em tese, queria dizer assim, por meio de, ou por dentro de, né? Por dentro de Sofia, tá? Criou Elohim os céus e a terra. Quer dizer, se você quisesse interpretar, você poderia assim, por meio de Sofia, tá? Preste atenção. Vamos fazer uma tradução livre. Por meio de Sofia, o demiurgo criou os céus e a terra. Ok? Preste atenção nisso. No texto da Septuaginta grega, vai dizer exatamente assim. Em argê, no principal, no primeiro, tá? Se criou os céus e a terra. Por meio do principal, se criou os céus e a terra. Quem é o principal? A Sofia. A Sofia é essa banda da Sofia caída. Então ele utiliza essa parte que ele rouba dela, porque está bem claro para os gnósticos que ele tentou absorver todo o poder da mãe dele. Ele não conseguiu. Mas aí ele vem. Ela nessa queda, gente, acaba sendo gerado ele, mas também acaba sendo gerado outros seres chamados, tá, abortivos. Então, o arconte, o Yaldabaoth, ele vai usar a substância deixada por ela, que é a dimensão psíquica da Sofia, para criar todo o aparato dele, os arcontes, os anjos,
todos os seres que ele pôde fazê-lo. Tá? É importante esse entendimento, porque senão as pessoas ficam achando que, né? Isso contrasta fortemente com a caracterização de Han Jonas do ensino gnóstico sobre a relação de Deus com o resto da totalidade. Ele afirma que o reino divino da luz é autocontido e remoto, tá? O cosmos se opõe ao reino das trevas, certo? Esse aqui esse escritor aqui, o Hans Jonas, né? Hans Jonas, que fala isso aqui, tá? Bem aqui, certo? Então ele já cria ali um certo elemento dualista. Como podemos ver, isso é impreciso no caso do valentinianismo. O reino divino não é autocontido e remoto. Em vez disso, contém todas as coisas dentro de si, incluindo o cosmos. Tá? Isso é explicitamente afirmado pelo valentinianismo, que se opuseram a Irineu. Na plenitude ou naquela coisa que estão contidas no Pai, tá? Certo? Na plenitude ou naquela coisa que estão contidas no Pai, toda a criação que sabemos ter sido formada, tendo sido feita pelo artesão, que é certo? O demiurgo, o Gadu, e pelos anjos, está contido pela grandeza inefável, como o centro está em um ciclo e como uma mancha está em uma roupa, certo? Todas as coisas continuam a fazer parte de Deus, apesar da aparente separação dele. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo uma coisa muito simples. Olha, pessoal, o demiurgo criou um reino para cá, não é verdade? Tá? Quando ela sai, então está aqui, ó. Ele cria um reino. No momento que ele cria para cá a matéria, certo? Aqui dentro do Kenoma, ele se afasta completamente do reino da luz do pleroma, ok? No entanto, no entanto, tá? Tudo isso aqui que eu estou escrevendo está dentro de uma realidade maior chamada quadro magnético, ok? Não poderia ser diferente, certo? Porque se a gente dissesse aqui que esse ser aqui, o demiurgo, ele é extremamente poderoso, ele criou toda essa coisa aqui, ele é totalmente poderoso e ele é oposto a esse negócio aqui, nós estamos dizendo que esse ser aí é um figuraço, é um cara, tá? Tem para ele. Tá? E o filme Matrix se mostra completamente diferente, né? A mulher que representa o, aquela figura que ele vai consultar, conversar com ele, né? Ela orienta ele tudo como ele deve proceder, tá? E ele encontra exatamente a fragilidade que há na Matrix. Por quê? Porque esse ser chamado Demiurgo, ele não é maior. Porque se você disser que ele nem é maior que Cristo, tá? Agora ele goza de poder, goza de um grande poder. Maior que nós, sim.
Mas ele não é maior que o quadro branco todo aqui. Senão nós estaríamos dizendo que esse Deus lá do Pleroma é um fraco. Aí você pode também perguntar assim, bem, mas aí, pô, se é assim, por que ele deixou a gente estar aí, estamos se fumando aqui, lascado e tudo? Não. Ele não abandonou ninguém. Cristo veio à Terra, outros vieram à Terra, ensinaram, criaram escolas de sabedoria para ensinar as pessoas a como vencer esta limitação, esse esterema, essa deficiência e voltar para o lar. Em nenhum momento foi abandonado aqui. Isso é uma covardia alguém dizer, né? Por exemplo, a Sofia não voltou para o Pleroma. Ela ficou lá no oitavo céu. A parte luminosa dela ficou lá. Ficou. Por quê? Porque ela está aguardando que a reunião, vocês vão, depois, na continuidade do estudo, vocês vão entender isso aí, tá? Não gosto de antecipar para não cortar o barato, né? Tá? Então, todas as coisas continuam a fazer parte de Deus, apesar da aparente separação dele, tá? Que às vezes a gente acha que né, está separado dele. O fato de termos surgido dentro do Pai não implica que o conheçamos. De acordo com Valentim, Deus é responsável final pela criação de todas as coisas. Foi ele quem criou a totalidade e a totalidade está dentro dele. Tá? Portanto, a totalidade é o pleroma. Tá? É o pleroma. A completude. Tá certo? Isso está no Evangelho da Verdade, 19, capítulo 19, 8, 9. No entanto, a totalidade, ou seja, aquele dentro do Pai, não conheciam o Pai. Ou seja, aqueles que estavam. No entanto, a totalidade, ou seja, aqueles dentro do Pai, certo? Não conheciam o Pai, pois era ele que não viam. Pois era ele quem não viam. O Evangelho da Verdade diz isso. Sendo apenas uma pequena parte da realidade, eles são incapazes de percebê-la completamente por si próprios. Tá? Em vão, todos procuram aquele de quem haviam emanado. Em um paradoxo que estejamos dentro de Deus, mas não o conhecemos ou não o reconhecemos ou conhecemos, né? É um paradoxo. Como é que você pode estar dentro de um Deus? Tá? A pergunta é, como você pode estar dentro do pleroma e você não conhece o Pai? Mas é exatamente isso que aconteceu. Porque o pleroma, gente, é uma dimensão que está na metafísica, mas é uma dimensão de um estado de ser. Ele não é etéreo, ele é físico. Então você imagina que os seres que estão lá sabem que vieram de alguma coisa, mas não conhecem aquela coisa. E foi isso que motivou a Sofia a ficar meio desnorteada. Porque, bem, nós, nos originamos dele, foi. Mas quem é ele? Não sei. Bem, tudo está no Pai. E o Pai tem tudo, mas quem é o Pai? Então, parece um paradoxo, mas eles não entendiam que o Pai estava neles e eles faziam parte do Pai na sua totalidade. Essa é a ignorância maior. Sinal, essa é a ignorância dos próprios humanos.
tá? Por isso eles adoraram o demiurgo do que o pai incógnito, tá? O fato de termos surgido dentro do pai não implica que o conheçamos. De acordo com o Valentim, Deus é responsável final da criação de todas as coisas. Foi ele quem criou a totalidade e a totalidade está nele, tá? No entanto, a totalidade, ou seja, aqueles dentro do Pai não conheciam o Pai, pois ele é que não viam, tá? Sabendo apenas uma pequena parte da realidade, eles são incapazes de percebê-lo completamente por si próprios. Em vão, todos procuram aquele a quem haviam emanado, de quem haviam emanado. É um paradoxo, né? Era surpreendente que eles estivessem no Pai sem conhecê-lo somente é, é, no Pai sem conhecê-lo e que somente eles pudessem emanar na medida em que não fossem capazes de perceber e reconhecer aquele a quem estavam. Aqui está um detalhe que é importante: o seguinte: tudo que é feito fora de Deus só dá zero, só dá merda. Você está entendendo? Então, a partir do momento, Sofia é só um modelo, tá? A partir do momento que você quer fazer as coisas, independente desse centro vital, dessa energia poderosa que está dentro de você, a centelha divina e o seu espírito, você vai tender a criar monstros, como a Sofia criou o demiurgo. É por isso que o demiurgo insiste em nos manipular, porque ele sabe que nós somos capazes de criar monstros. Ele sabe que nós temos um poder interior capaz de criar deuses intrapsíquicos que vão nos perturbar, de criar egrégoras, etc, etc. Tá? Devido à nossa ignorância de Deus, podemos cair numa compreensão errônea ou falsa da realidade. De acordo com Valentim, a ignorância do pai causou agitação e medo. E a agitação tornou-se densa, como neblina, de modo que ninguém podia ver. Tá? Então presta atenção. A ignorância do pai causou agitação e medo. Tá? E a agitação tornou-se densa, como neblina, de modo que ninguém podia ver. Assim, o erro encontrou força. Segundo o valentinianismo, o universo material que percebemos é uma ilusão derivada da nossa ignorância do Pai. Certo? Isto é, frequentemente expresso pelos valentinianos através da história de Sofia. Tá? Este muito descreve a ignorância de Sofia sobre o Pai, tá? Sobre o Bitos, e o sofrimento que resulta disto. O sofrimento que resulta do seu erro que constitui o reino material. Quer dizer, essa ignorância da Sofia é que vai gerar tudo isso que está aqui atrás, que eu já descrevi para vocês. Tá? Fontes valentinianas ocasionalmente descrevem o reino material como fora da plenitude, como observa Skoidel, né? Skoidel, 1972. Eles insistem que sua imagem local é relevante apenas epistemologicamente. Palavra quase não sai. Que isso implica que o reino material esteja fora do Pai. Em vez disso, eles afirmam que o que está fora é o que está dentro. Tá? O pleroma é em referência o pleroma é referência ao conhecimento
e a ignorância e a ignorância e não com relação à distância e local, ok? O que ele está dizendo aqui? Não entendi, Robson, não entendi. Está dizendo que, vou repetir aqui, tá? Em vez disso, eles afirmaram que o que está fora e o que está dentro, tá? O que está fora e o que está dentro, o pleroma, em referência ao conhecimento e à ignorância. Presta atenção. E não com relação à distância local. Então, a questão não é a distância, é a ignorância. Não sei se vocês estão percebendo a coisa, mas isso é muito significativo. Por quê? Porque está dizendo para nós o seguinte, que a nossa ignorância está só vendo esses rabiscos aqui. Não está vendo o quadro todo. E o que é que o demiurgo faz? Faz a gente ficar ignorante exatamente, obscurece a nossa mente, para que a gente fique vendo somente isso aqui. E não o quadro total. Tá? Então, não há distância, há ignorância. Então, quando você ignora a existência de algo, tá? Você está ignorando a existência de um objeto, o problema é a sua ignorância, não a distância de você do objeto. Correto? Então, deixa eu ver isso aqui. O reino material é um produto da plenitude, tá? É um produto da plenitude e está dentro dela. Como o centro está em um círculo, e como a mancha está em uma roupa, tá? Como observa Scully, os oponentes valentinianos de Irineu estavam dispostos a apresentar uma interpretação resolutamente monista de sua teologia e enfatizar o significado epistemológico da linguagem espacial de sua mitologia. Eles poderiam imaginar um reino de vazio e sombra dentro do Pai, provavelmente porque foi considerado epifenomenal para a realidade do espírito. Como aponta Layton, o ensinamento valentiniano, explicado pelo Evangelho da Verdade, é fortemente antimaterialista, até mesmo ilusionista no que diz respeito à realidade das estruturas materiais. Valentinos descreve o reino da aparência como um sonho ruim, como quando alguém adormece e se encontra no meio de pesadelos. Então ele está dizendo que esse nosso mundo material, ele é um mundo ilusório que nós estamos vivendo um pesadelo e que em algum momento nós vamos acordar desse pesadelo, tá? Certo? E aí, o autor do Tratado da Ressurreição descreve de forma semelhante o mundo material da seguinte forma. De repente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, certo? De repente, os vivos estão morrendo. Certamente eles estão mais vivos neste mundo da aparição. Os ricos tornam-se pobres, os governantes foram derrubados. Todas as mudanças. O mundo é uma aparição. Então ele está dizendo, ó,
certamente não estão mais vivos neste mundo da aparição, neste mundo chamado mundo físico, tá? Mundo ilusório, certo? Em contraste com a realidade do Pai, aquelas coisas que estão fora da plenitude não têm existência verdadeira. O que está fora da plenitude, do pleroma, não tem existência verdadeira. Estas coisas são imagem daquelas verdadeiramente existem. Então nós somos o quê? Imagem. Tá? Nós estamos vivendo num mundo de pesadelo, um mundo ilusório, um mundo de aparência, certo? Tá? Que é isso que os valentinianos estavam dizendo. As coisas que percebemos no mundo físico são frequentemente descritas como imagens ou sombras, tá? Do reino divino, do verdadeiro reino. Tá? Mas nós apenas ficamos com os rabiscos e não com o quadro todo, certo? Esta é uma referência à famosa parábola platônica que compara o mundo físico às sombras projetadas na parede posterior de uma caverna, certo? A caverna de Platão. Deus é a única realidade. No entanto, nós, que ignoramos a verdadeira situação, confundimos as sombras com a realidade. Então nós estamos confundindo esse mundo físico, que é a sombra, com a realidade verdadeira. Construímos uma falsa realidade ilusória para nós mesmos porque ignoramos o quadro geral, quer dizer, nós criamos aqui e esquecemos de ver a totalidade. Embora as coisas físicas sejam vistas como uma imagem do divino, os valentinianos acreditavam que se só pode obter uma compreensão completa de Deus refletido no reino físico. O nome usado para descrever esta imagem perfeita de Deus é artesão, é o demiurgo, tá? Então, ele é a imagem imperfeita de Deus, do Deus verdadeiro. O artesão é um Deus entendido como o criador do reino material e como um legislador, tá? O demiurgo, certo? Contudo, a tradição valentiniana deixa claro que esta é apenas uma imagem inferior do verdadeiro Deus. Ok? Segundo o professor Marcos, o artesão não podia expressar sua divina permanência e eternidade porque era fruto da deficiência. Então ele era fruto de quem? Da deficiência de Sofia. Ok? Certo? É devido a essa ignorância da verdadeira natureza da realidade que acreditamos que as coisas podem ser separadas em opostos. Então, por causa disso, nós criamos dualidade. Tá? Nós criamos a dualidade. Isto é discutido no Evangelho de Filipe, quando ele diz: a luz e as trevas, a vida e a morte, a direita e a esquerda, são simultaneamente dependentes. Vida não é vida, morte não é morte. Evangelho de Filipe, capítulo 53, versículos 14 e 23. As categorias consideradas opostas estão, na verdade, intimamente relacionadas e uma não pode ser compreendida sem a outra. Isto é expresso no valentinianismo através da noção de sígia, que são os pares. Tá? O termo refere-se à ligação de qualidades complementares dos aeões. Então, a parte feminina e a parte masculina, para formar o estado da totalidade, para formar a totalidade. Este é o nível mais alto da realidade.
A metade de uma cija são frequentemente chamadas de masculino e feminino, tá? As metades, ok? O masculino corresponde à forma e o feminino corresponde à substância. Por isso é que eles precisam estar juntos, tá? Olha só, o masculino corresponde à forma e o feminino corresponde à substância. O que ocorreu com a Sofia? Ela produziu a substância, mas não a forma. Certo? Não pode haver conceito de masculinidade sem feminilidade, ou nenhum conceito de escuridão sem luz. Distinções dualísticas entre corpo e mente, alma e matéria não têm sentido, ok? Todas as coisas são, em última análise, uma única coisa. Assim, tá? Como a ilusão surgiu como resultado da ignorância, ela será dissolvida através do conhecimento da gnose. Tá? Da gnose. Então, se você quer fazer o seu despertar, você tem que conhecer a gnose. Após o conhecimento da gnose de Deus, o mundo da multiplicidade desaparece. Tá? Como afirma uma fonte anônima, com a deficiência, o esterema e o sofrimento tiveram sua origem na ignorância. Todo sistema originado na ignorância é dissolvido pelo conhecimento da gnose. Ok? A ilusão da multiplicidade desaparece quando a pessoa reconhece a verdadeira realidade. De acordo com Valentino, na medida em que a falta surgiu porque o pai não era conhecido, a partir do momento em que o pai é conhecido, a falta não existirá mais. A falta desaparece completamente. E assim, a partir do momento em que o reino da aparência não é mais manifesta, né? Mas desaparecerá a sua harmonia da unidade. E é pelo conhecimento da gnose que todos se purificarão da multiplicidade para a unidade, consumindo a matéria dentro de si como fogo. O Evangelho da Verdade também, capítulo 24, versículo 28. Também o Tratado da Ressurreição também fala, né, sobre isso. Fragmento Valentino 4, né, o mundo material é uma ilusão que é dissolvida com o conhecimento da gnose de Deus. Ok? Então, como tem muito ainda aqui para ser comentado, a gente vai fazer essa primeira parte introdutória, depois nós vamos fazer a segunda parte introdutória para a gente conhecer um pouco mais. Mas desde já, a gente já observa que o monismo faz sentido quando você entende que é a ignorância que cria a dualidade. Tá? Então, se nós ignoramos o resto do quadro, nós vamos ficar retidos somente a isso aqui, aos rabiscos. Por que que a gnose é a única maneira? Então, quando você, pela gnose, conhece o Pai verdadeiro, o demiurgo desaparece, ele enfraquece, os arcontes se enfraquecem, a ilusão desse mundo desaparece. Então, o único caminho para a nossa libertação, ascensão, evolução, crescimento, indo para além dos limites do rabisco e entrando no quadro total, é conhecermos a completude. Enquanto a completude não estiver em nós, como no Atos dos Apóstolos diz, e todos ficaram cheios, plerô, né? Ficaram plenos, completos do Espírito Santo.
Quer dizer, na medida que nós nos permitamos ficar cheios, tá, da centelha divina e ela preencher todo o nosso ser através do conhecimento da gnose, o que é ilusório desaparecerá. Então, não perca o vídeo que nós iremos estar fazendo para continuar essa introdução, ok? Nos ajude, um forte abraço e até o próximo vídeo.